Olá pessoal, meu nome é Marcelo Cavalcante. Hoje a gente vai apresentar para vocês mais um episódio do nosso podcast Jornada Rumo ao Positivo. E hoje eu tenho uma grande honra de ter como convidada uma aluna minha, que foi minha aluna na Universidade de Fortaleza, médica, anestesista, e que a gente vai conversar um pouco como o estilo de vida influenciou na saúde reprodutiva da nossa convidada. A Lívia, além de médica, anestesista, empreendedora, ela também tem uma atuação ativa nas mídias sociais. Então, Lívia, seja muito bem-vinda. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco do início dessa sua jornada antes da gente iniciar nosso bate-papo. Perfeito. Oi, doutor Marcelo. Oi, pessoal. Primeiramente, é uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E, realmente, eu tive essa jornada aí na vida saudável, né? Começou na época da faculdade, e aí, na época da faculdade, eu tentei bastante. Eu tinha SOP, síndrome do ovário micropolicístico, e aí eu tinha ciclos anovulatórios, ciclos irregulares, passava 3, 4 meses sem menstruar. E foi quando eu comecei a mudar o meu estilo de vida. Nessa época, foi difícil, claro, né? Mas quando realmente eu consegui ter uma constância na atividade física, perdi peso, eu comecei a ter ciclos regulares. E foi bem nessa época que eu consegui parar de tomar o anticoncepcional. E aí eu comecei a tomar, eu coloquei o DIU de cobre. E nessa época, ciclos regulares, tudo bem. Só que recentemente, quando eu fui casar, mais ou menos uns 2 anos, eu baixei muito o percentual de gordura. Foi bem na época que eu fiz uma dieta mais restrita. E aí, desde essa época, eu parei de menstruar. Eu entrei em amenorreia, que foi justamente quando eu baixei o percentual para 13% de gordura. Então, Lívia, assim, como você falou, a gente sabe que na nossa profissão, o dia a dia, inclusive durante a graduação, é muito difícil você ter uma rotina de vida saudável, né? Pela a sobrecarga que tem durante a formação, às vezes não tem tempo livre para fazer uma atividade física e a alimentação muito desregrada. E você, aos poucos, foi colocando essa atividade física na sua rotina e tinha esse histórico da síndrome do ovário policístico, né? Como você falou que tinha SOP, a síndrome do ovário policístico. Isso. E a gente sabe que um dos tratamentos da síndrome do ovário policístico é justamente a mudança do estilo de vida, que aí entra não só a atividade física, como dieta. Me fala um pouco qual foi o ponto da virada que você entendeu que essa mudança poderia ajudar no controle da sua doença, no controle do ovário policístico, e como foi colocar essa rotina durante a graduação e depois numa fase que é muito mais difícil ainda, que é a fase da residência médica. É verdade. Um ponto chave foi porque eu não estava me dando bem com nenhum anticoncepcional oral. Então, tentei vários e tanto eu tinha náuseas, não me sentia bem, tinha diminuição da libido, então realmente foi uma meta tirar o anticoncepcional. E aí eu comecei na época da faculdade, fazer atividade física, comecei a procurar alguma coisa que eu gostasse e realmente coloquei como uma meta fazer pelo menos 3 vezes ali na semana, porque antes eu era bem sedentária. Mas eu sempre gostei de atividade física, então era algo que eu queria. E buscando a estética também, né? A gente não deixa de lado. Na época da faculdade foi muita tentativa, mas eu consegui mesmo pós-faculdade, porque pós-faculdade eu entrei na residência e aí foi quando eu falei assim, não dá mais, porque eu engordei no período pré-residência, aquele período de estudo, de tudo, eu falei, não dá mais, realmente eu preciso focar, não estou me sentindo bem, estou me sentindo... olhava no espelho, não gostava do que via, não queria mais, né? Acabei trocando para o DIU de cobre, então precisava dar um jeito ali de controlar. Foi quando eu botei uma meta de 3 vezes na semana de atividade física e procurei um nutricionista. E aí fui tentando inserir dieta. No começo é difícil, né? Porque tudo é questão de rotina, então tudo novo é mais difícil, mas eu levava todas as minhas refeições e aí nisso a rotina corrida acaba ajudando nesse aspecto, porque dentro do hospital a gente tem que comer o que tem. Então eu levava a lancheira com tudo, então eu tinha que comer aquilo ali. Então assim foi algo que me ajudou bastante. E aí quando eu comecei a ver que os meus ciclos estavam regulares, coisa que eu nunca tinha tido, às vezes nem com o anticoncepcional não ficava tão regular. E aí pronto, eu vi,
Nossa, melhorou bastante. E teve uma coisa também que melhorou muito, foi o hirsutismo. Eu tinha bastante, inclusive os pelos da perna, eu tive que fazer a laser na perna inteira, porque eu tinha tanto testosterona elevada laboratorial, quanto tinha a parte clínica, né? E resolveu também, melhorou bastante. Então, ótimo, você descreveu a paciente com SOP, a paciente com síndrome de ovário policístico. Até interessante que a gente dá uma pausa e falar um pouco da SOP. Né? A SOP, entre as doenças endócrinas, as alterações hormonais das pacientes que estão tentando engravidar, é a mais comum. E como você falou, no seu caso, você tinha alteração do ciclo menstrual, não conseguia menstruar regularmente, e tinha alterações relacionadas ao hiperandrogenismo, que é a quantidade aumentada de pelos, e você tinha tanto hiperandrogenismo clínico e laboratorial. Porque basta ter um dos dois, ou ter o pelo aumentado no corpo, ou ter a testosterona aumentada no sangue. Mas você tinha os dois tipos, tanto o hiperandrogenismo clínico como laboratorial. E o terceiro ponto que talvez você tivesse também, mas você não comentou, mas pode dizer agora, é a alteração da característica do ovário no ultrassom transvaginal, que você vê os múltiplos cistos, né? Isso. Que a gente tem, se você for contar, tem mais do que 20 cistos por cada ovário. Então, você tinha um diagnóstico da SOP clássica. E, geralmente, a SOP, ela, além do hirsutismo, dos pelos, ela também cursa com alteração de peso. Não sei se você estava num grau de obesidade, ou apesar de ter o peso normal, a SOP pode existir com peso normal também. E ninguém sabe a causa específica da SOP. O que a gente sabe é que existe uma resistência à insulina. Então, por isso, a importância da atividade física e da dieta nesse controle da SOP. Né? Perfeito. Você tinha os ovários com a característica policística também? Tinha os ovários. Inclusive, eu ainda tenho, apesar de ter controlado, assim, eu ainda tenho essa característica dos ovários. E eu cheguei a ter sobrepeso. Nunca cheguei a ter, assim, obesidade, mas cheguei a ter sobrepeso. Tá. Quando a gente acompanha as pacientes com SOP, a paciente perder em torno de 5 a 10% do peso já controla, porque isso vai melhorar a resistência à insulina dela, e a resistência à insulina está envolvida em todo o ciclo menstrual e acaba regularizando a menstruação. Então, e você descreveu tipicamente aquela paciente que tem uma melhora do quadro. Às vezes a gente tenta fazer esse controle do ciclo menstrual com o uso de pílulas anticoncepcionais. Algumas pacientes têm efeitos colaterais, que você estava tendo, os efeitos colaterais, e realmente a mudança no estilo de vida consegue tratar bem a SOP. O grande problema que você falou é que, às vezes, tudo na vida tem que ter um equilíbrio. É verdade. Tá? E você gostou tanto da atividade física que hoje eu queria que você me dissesse qual o seu percentual de gordura hoje, para a gente discutir um pouco quando que a atividade física ela pode deixar de ser vamos dizer assim, a solução do problema e passa a ser um novo problema. Né? Pronto, realmente eu gostei bastante, ainda casei com uma pessoa que gosta mais ainda. E aí acabou que eu baixei muito percentual, né? A última vez que eu fui nutricionista, eu tava com 13%, mas acredito 13. que 13%. Agora eu acho que ainda tá um pouco menos, porque eu vou voltar agora pra ver, eu já tive algumas mudanças no corpo. E aí faz 1 ano e 8 meses que eu não tenho um ciclo. E aí surgiu esse novo problema, né? Eu uso DIU de cobre, então não era pra ter essa alteração. Já fiz exames laboratoriais, fiz ultrassons, e não deu nada. Provavelmente a amenorreia primária mesmo, por conta do percentual de gordura. E aí não era um problema, na verdade, de início, como uma pessoa que não entende tanto do assunto, eu tava achando ótimo, né? Não ter ciclos, tá tudo bem ali. Só que eu sei que agora é um problema, principalmente na fase que eu tô agora, que eu penso em começar a tentar engravidar. Então uma meta aí pro futuro, a questão da gravidez. Isso. Então, foi muito interessante e a tua história, né, ela exemplifica bem o quanto que a atividade física é importante nas pacientes, na questão reprodutiva e nas pacientes que estão tentando engravidar, mas existem situações que o excesso da atividade física ele pode levar também a alterações desse ciclo menstrual.
Existem alguns estudos que eles mostram que quando a gente tem o percentual de gordura nos extremos, e aí a maioria dos estudos eles colocam menor de 17% de percentual de gordura. A gente está falando aqui percentual de gordura e não IMC. Sim. Tá? Quando você tem um percentual de gordura menor do que 17% ou maior do que 30%, ou seja, a paciente ela pode estar dentro de um IMC normal. Ela achar que não tem nenhum problema com peso. Mas se a gente faz uma avaliação da composição corporal e observa que ela está nos extremos desse limite, aí pode começar a ter alterações do ciclo menstrual. Eu vou falar de uma forma mais simples para quem está assistindo entender um pouco. Mas por que isso ocorre? Existe um hormônio que é chamado leptina, que é produzida pelo nosso tecido adiposo. E quando o percentual de gordura é muito baixo, existe uma queda dessa leptina, e a leptina é que coordena no sistema nervoso central o funcionamento daqueles hormônios que vão estimular o ovário a produzir o folículo e os hormônios que fazem com que a paciente menstrue. Então, quem tem um percentual de gordura muito baixo, ela não consegue ter FSH e LH, que são os hormônios que vêm da hipófise, da glândula que existe lá no cérebro e que vão estimular o ovário a produzir o estrógeno e a progesterona. Tá? Por isso que a gente estava conversando antes, você tinha me falado que tinha feito um teste de progesterona. Isso. E o teste tinha dado negativo. O que é o teste de progesterona? Os hormônios que são produzidos no ovário são estrógeno e progesterona. Se o ovário está funcionante, a paciente está conseguindo produzir hormônio, mas só não ovula, a gente faz esse teste. A gente dá a progesterona e, quando suspende a progesterona, vê se a paciente menstrua. Quando o teste é negativo, isso mostra para a gente que o ovário não está conseguindo produzir nem o estrógeno. E aí isso a gente tem que investigar detalhadamente, saber se é somente relacionado à atividade física, à composição corporal, ou se tem outras causas do ovário não estar funcionando normalmente. Tá? Mas passa por essa questão da leptina, do FSH e do LH. O grande problema é em situações que isso se prolonga por muito tempo. Tá? Existe um probleminha que a gente chama tríade da mulher atleta. Talvez não seja a sua condição, porque você não é um atleta profissional, vamos dizer assim. Você não vive do esporte. Não. Mas existe essa condição da tríade da mulher atleta, que essas mulheres elas entram num status parecido com menopausa, porque o ovário não está funcionando, não produz estrógeno, não produz a progesterona, e a gente sabe das consequências a longo prazo, da baixa produção do estrógeno. Essas pacientes elas podem ter a médio e longo prazo um risco maior de ter osteoporose, por exemplo. E isso é o que a gente chama da tríade da mulher atleta. E tem a questão do endométrio também, né? De proteção do endométrio. Isso. A progesterona é um dos hormônios que protege o endométrio. Isso, a médio e longo prazo, pode trazer problema também. Tá? Talvez não na sua idade, mas a médio e longo prazo isso pode trazer problema. Tá? Então, depois você precisa avaliar com mais cuidado. Falar para quem já incorporou a atividade física e a dieta como um estilo de vida, é muito difícil você também modificar o contrário, né? Deixar de ter atividade física para tentar controlar um problema como essa falta da menstruação. E aí, nisso, eu queria que você falasse um pouco qual foi a modalidade que você que se adaptou, que você conseguiu encaixar naquele período lá da faculdade, depois na residência, e como é a sua rotina de atividade física hoje e de dieta? Pronto, na época da faculdade eu tentei de tudo. Tentei musculação, tentei crossfit, tentei vôlei, tentei corrida. Na época tinha lá na própria Unifal mesmo, na pista. Mas nada eu consegui ter tanta constância, só que eu fui vendo que a coisa assim, mais importante é a musculação. Tanto em relação à saúde, dor, porque a gente passa muito tempo sentado, né? Tem dor lombar, dor não sei aonde. Então, com a musculação, eu consegui melhorar todas as minhas dores, ainda bem. E aí eu vi que é o essencial.
E na época da residência, o que me ajudou muito foi achar uma atividade que eu tinha prazer, que era o beach tennis. Porque a musculação, por mais que eu diga, ai, ela, assim, não é legal. Muito monótona, Essa né? calma, monótona, você tá, depois de um dia cansado, você tem preguiça mesmo de ir, você não quer ir, enfim. E na época da residência, eu achei o beach tennis, então comecei a fazer beach tennis, e aí comecei a ficar realmente viciada em esporte. E aí eu me motivei ainda mais para a musculação por conta das dores articulares. Mas hoje em dia, atualmente, estou fazendo a corrida também. Comecei a fazer a corrida e aí eu tive que escolher, porque aí corrida, beach tennis, musculação e ainda as outras coisas que aparecem não estava dando certo. Estava sendo realmente muita coisa. E aí eu deixei o beach tennis, momentaneamente estou focando na corrida, porque já são 4 vezes na semana e é um esporte de alto impacto. Então, assim, é um esporte que desde que eu comecei, eu também perdi um pouquinho de peso, porque não tem como, o gasto é muito alto, mesmo alimentando muito bem, e a musculação. E aí a musculação eu faço 7 vezes na semana, então assim, são 7 mais as 4, né, dá 11 períodos de atividade física. E de vez em quando aparecem as coisas extras também, um yoga, uma coisa assim com amigas que quando a gente tem tempo vai também, então acaba sendo um pouquinho mais intenso. Em relação à atividade física, e isso se estuda muito, qual seria a melhor atividade física no caso, por exemplo, das pacientes com SOP? Tá? Será que a corrida ou a musculação? A corrida é melhor para controlar ou a musculação? As duas funcionam. Os estudos eles não são tão claros em dizer que uma vai ter uma melhor performance em relação à outra. O que precisa é estar ativo, porque a pessoa que faz a musculação ou a corrida, ela acaba tendo esse controle da insulina de qualquer forma. Então, o que eu sempre recomendo aos pacientes é encontrar aquela que vai lhe dar mais prazer, aquela que encaixa na sua rotina, para que você possa, aquilo ali, fazer parte do seu dia a dia. Perfeito. Tá? E em relação à dieta, me fala, assim, existe uma dieta específica? O que é que você diria, assim, daria de dica para as pacientes que estão nos assistindo em relação a qual seria essa melhor dieta? Porque a gente sabe que, às vezes, os colegas nutricionistas ou os colegas nutrólogos, às vezes, eles têm uma prescrição de dieta muito rígida. E, às vezes, a paciente ela não consegue se adaptar bem e acaba que perde a oportunidade de fazer uma dieta que não seja tão rígida, que também pode trazer algum resultado. Tem toda a razão mesmo. Até dando uma dica da atividade física, realmente o ideal é você achar alguma coisa que dê prazer, mas também colocar aquilo ali como uma obrigação da sua saúde. A mesma coisa que você tem que trabalhar, você tem que... os seus compromissos é um compromisso. Então, quando acha alguma coisa prazerosa, ótimo. Mas quando não, infelizmente, a gente tem que encarar, né? Todo mundo é adulto. Beach tênis, né? Hoje em dia eu encontrei no beach tênis, na corrida, mas a musculação continua sendo a obrigação. E quanto à alimentação, do mesmo jeito, né? Você tem que ver também como uma obrigação, como uma coisa que é para o seu bem, mas algo que ajuda muito, que hoje em dia as pessoas elas estão com muito mais a mente aberta quanto a isso, é que você não precisa comer só aquelas coisas de dieta, frango e batata doce. Não, hoje em dia, eu sou uma pessoa extremamente formiga. Na minha dieta, é doce basicamente o dia inteiro. Só que a gente adapta os doces que encaixam na dieta. Sem açúcar, mais saudáveis, são receitinhas que a gente faz em casa. E isso, quando você é acompanhado por bons profissionais, ajuda demais também. Uma coisa que me ajudou muito foi nutricionistas que têm essa mesma visão, que entendem. Porque hoje o meu nutricionista ele é bem rígido, mas antigamente... A primeira nutricionista que eu fui, que me ajudou muito, ela tem essa mentalidade mais aberta, então ela perguntava tudo que eu gostava de comer e colocou as quantidades que eu poderia na dieta. Então, dessa forma, facilita muito, né? Porque a gente ainda tem o tabu muito da palavra dieta. A palavra dieta tem que ser aquela coisa ruim, e não é. Hoje em dia, tem coisas da dieta que eu fico desejando comer. Às vezes eu prefiro comer em casa, as coisas da minha dieta, do que da rua. E você precisa encaixar a dieta na sua rotina, né? Isso. Você é anestesista, às vezes a cirurgia se prolonga passando pela hora do almoço, e aí precisa ter esse encaixe aí na rotina.
Também. Então, você deve levar a lancheirazinha nos plantões, nas cirurgias, então. Não, sempre. A lancheira já faz parte, assim, da minha vida. E sempre na bolsa eu tenho algum snack, alguma barrinha, alguma coisa que ajude, porque justamente, às vezes, na cirurgia se prolonga, eu não tenho como sair para almoçar, por exemplo. Então, ter sempre um biscoito, uma coisa que ajude. E aí, hoje em dia, o mercado fitness está muito mais desenvolvido. As coisas realmente são muito mais gostosas. Antigamente, a gente ia tomar uma dose de whey e era muito ruim. Hoje em dia, eu recebo muitas mensagens das pessoas dizendo: meu Deus, tu come com tanto gosto esse teu whey. E aí, depois que elas provam, elas falam: caramba, não é que é verdade, não é que é bom mesmo, não é que parece leite ninho, não é que... Então, isso também ajuda muito hoje em dia. Tá. A gente falou de atividade física, falou de dieta, e a gente sabe que no estilo de vida e na parte reprodutiva, existem outros dois pilares que são controle do estresse e sono, tá? E isso, às vezes, na sua rotina, por você ser médica, ser anestesista, ter que ter tempo para fazer toda a atividade física que você gosta, me fala como que você vem trabalhando esses outros dois pilares, né? De qualidade de sono e atividade e estresse. Pronto. Estresse é um assunto, assim, delicado, né? Mas, por incrível que pareça, podem estar vendo, assistindo e dizendo: ah, isso é balela. Mas a atividade física é algo que ajuda muito no estresse. Vai dar um plantão lá no HGF para ver. Vai dar um plantão no HGF, dá muito estresse. E uma coisa que falam muito é assim: tu sai do plantão e tu já vai para atividade física. Mas hoje é algo que, pra mim, melhora muito o meu estresse. Eu saio do plantão, às vezes, assim, estressada, chateada, com aquele mau humor. E depois da atividade física, tudo muda, né? Então, uma das formas de controle do estresse, com certeza, é a atividade física para mim. Não tem como, na nossa profissão, né, deixar de se estressar, acho que toda profissão. E algo que me ajuda muito é a atividade física. Inclusive, ontem, por exemplo, eu não fiz atividade física, assim, como eu queria. Então, no final do dia, eu já estava me sentindo meio cansada. Aí, depois eu parei para pensar, nossa, foi isso, eu não fiz atividade física. Enfim. E aí, o outro quesito é o sono. O sono é uma coisa que eu sempre tive uma boa noite de sono, assim, nunca tive problemas com sono. Mas, ao longo do tempo, eu tive que me adaptar um pouco mais à privação de sono por conta dos plantões. No começo era muito difícil. No começo eu chegava em casa de manhã e ia dormir a manhã inteira. Só que eu comecei a ver que eu perdia o dia todo dormindo. Porque depois que você acorda aquele sono ali de 3, 4 horas de manhã, não recupera o sono. E o resto do dia eu me sentia sonolenta, não me sentia disposta. Então, comecei a não dormir mais, comecei a tentar dormir mesmo, descansar o do plantão normal. E depois à noite eu durmo mais cedo. Então, é um grande desafio. Tem vezes que eu não consigo ter aquela noite de sono de 7, 8 horas. Eu sei que isso é prejudicial, mas ainda não consegui. A meta é, no futuro, melhorar esse quesito aí do sono. Tá. A gente, nessa orientação, e a gente sabe que é importante o estilo de vida, atividade física, dieta, controle do sono, controle do estresse, mas a gente tem observado muitos casais e até mesmo homens com a utilização das drogas, dos esteroides anabolizantes, tá? E aí é bom a gente aproveitar a oportunidade até para alertar sobre o uso indevido dos esteroides anabolizantes. Às vezes a gente vê um impacto assim, imediato nos homens, tá? Quando a gente pega casais que estão tentando engravidar e que o homem fala do histórico de uso de esteroide anabolizante, impacta assim, de uma forma absurda na qualidade dos espermatozoides. A maioria dos homens, eles param a produção de espermatozoides enquanto utilizam os esteroides. E às vezes pode ser algo irreversível. Tá? Alguns deles conseguem reverter essa produção de espermatozoide, mas na maioria das vezes irreversível. Nas mulheres, assim, os estudos não são muito claros em relação ao impacto na reserva ovariana. O que a gente sabe é que essas mulheres elas vão desenvolver aqueles efeitos colaterais que uma paciente com SOP teria. E talvez até de uma forma mais grave. Né? Vai ter pelo corpo, às vezes engrossa a voz,
né? E isso leva a alterações do ciclo menstrual e com repercussões que a gente às vezes não sabe o que é que vai acontecer, né? Então, não sei se no seu ambiente você convive com pessoas que utilizam e se quer falar algo a respeito, porque isso é importante. Quero. Tanto mulher quanto homem, né? Eu nunca usei, assim, até deixar claro, gente, nunca usei nenhum anabolizante, nada do tipo, mas tem muita gente no meu meio que usa, e principalmente homens, né? Tem mulheres também, mas eu acho que mulheres, muitas ali que não estão nessa fase de gravidez. Mas homens têm sim muito. Inclusive, eu sou o case completo, porque inclusive meu marido, ele usava com moderação também, não era nada demais, ele era acompanhado sempre por médico e tudo, médico do esporte, não foi nada assim da cabeça dele. Só que quando a gente começou a pensar nisso, em engravidar, e aí ele fez todo o desmame bem corretamente, e ele também não usava sempre, né? E aí, para normalizar o eixo, o ciclo dele, já pensando nisso. Então, também teve esse quesito na gente, mas a gente ainda não começou a tentar, mas teve essa preocupação. E eu sei que tem muitos casais que tentam e que muitas vezes não conseguem, acham que é coisa com a mulher, mas, na verdade, tem essa questão do homem usar anabolizante, do fator masculino. E eu até queria fazer uma pergunta, doutor, porque eu estava lendo um dia sobre isso, quando eu estava com a amenorreia e tudo. E aí, um dos artigos falava que atividade física extenuante no homem também pode baixar a testosterona. Sim, sim. A mesma coisa que acontece com a mulher, essa questão do percentual de gordura, isso também pode impactar no homem. Não só na produção dos hormônios, na atividade em excesso, mas às vezes, por exemplo, aqueles treinos extenuantes, vai fazer um ciclo de maratona. Tá? Isso leva a um estresse oxidativo do corpo como um todo, e isso se reflete na qualidade dos espermatozoides também. É conhecido os ciclistas, né, que fazem pedaladas ali de longa distância. Não é um treino de 1 hora, de 2 horas, né? Às vezes você tem treino de ciclismo que você passa 5 horas, 6 horas pedalando. Então, nessas situações também tem um impacto na capacidade reprodutiva masculina também. Interessante, porque a gente acha que é só o hormônio, né? Mas não. Não, A própria o hormônio, atividade. e o que a gente vê de uma forma mais grave é que a maioria dos pacientes, dos homens, quando inicia o uso do esteroide anabolizante, muitas vezes eles não são alertados desse efeito colateral. Então, assim, acaba que aquele que tem essa orientação pode tentar fazer um planejamento para não fazer ciclos tão longos, de sempre estar fazendo o resgate, mas isso tem que ser conversado antes e, se for de interesse do casal, de interesse do homem, ele até fazer um congelamento de sêmen previamente, ter ali um estoque de espermatozoide para caso a situação dele mais adiante seja irreversível. Legal, não sabia que tinha essa possibilidade. Existe, a gente tentar congelar espermatozoides antes. Eu usei, depois fiz o esquema para recuperei, agora estou bem, a gente descarta aquela amostra que foi congelada. Mas se não retornar, ele tem aquela reserva de espermatozoide, que aí a gente pode tentar ou por inseminação ou por fertilização in vitro. Legal. Tá? Vamos conversar um pouco do seu lado empreendedor, sobre que você está empreendendo em novas áreas, e isso deve demandar um tempo maior para você, isso deve demandar talvez uma dedicação, e o projeto que você falou em relação a ter filhos também, que é um outro projeto. A gente vê muito profissionais como você, uma mulher médica, está recém-casada, querendo adiar a maternidade. A gente vê que hoje as mulheres elas estão tendo filhos cada vez mais tarde. Tá? E muitas vezes ela não faz um bom planejamento reprodutivo e ela pode encontrar dificuldades mais adiante quando ela for tentar engravidar. Me fala um pouco no teu meio, como que as mulheres elas estão tendo acesso a essa informação, se é uma informação que está chegando para mulheres na sua idade, mulheres empreendedoras, mulheres que estão ali tentando adiar um pouco a maternidade, como que elas estão entendendo esse planejamento reprodutivo
da possibilidade de congelar De óvulos congelar. e adiar essa maternidade com mais segurança? Eu tô vendo cada vez mais falar disso, né? Muitas mulheres no meu meio, principalmente acho que no meio médico também, porque é uma jornada longa, né? 6 anos de faculdade, residência, enfim. E aí, quando você termina, eu sinto muito isso. Quando eu terminei a residência, que aí eu comecei a trabalhar, e aí vem a pressão social para gravidez. E eu até queria ser mãe jovem, só que quando eu cheguei no momento ali que eu estava vivendo, eu pensei, não, agora eu acho que eu não estou pronta. Não é pronta, senão que eu não esteja pronta para ser mãe. Mas ainda tem muitas coisas na vida que você quer conquistar, que você quer se preparar antes de ter a maternidade, né? Então, é algo que tanto eu quanto muitas colegas pensamos cada vez mais em congelar óvulos, em buscar aí logo, né, fazer essa investigação também. Mas, ao mesmo tempo, você também fica com aquela dúvida, com aquele pensamento. Mas será que eu não devo começar logo, né? Em vez de congelar, e aí, ou então congelar, começar, e se caso não der certo natural, você tentar aí o congelar, tentar uma fertilização. Então, é algo que está muito na nossa mente, não tem como hoje em dia. E a gente vê também muita gente tentando e não tendo dificuldade para engravidar, coisa que antigamente a gente não via tanto. Eu acho que tanto pelo estilo de vida de todo mundo, né? Todo mundo as mulheres hoje em dia estão tentando mais tarde, tem também mais exposição. No nosso caso, da anestesia, muita exposição a raio, a produto químico, enfim, é algo que a gente conversa muito sobre. Você tocou no assunto, e existe algumas profissões que têm esse fator ocupacional. Tá? E a anestesia é uma dessas profissões, principalmente as mulheres que utilizam anestésicos gasosos. Né? Existem alguns estudos mostrando a relação desses anestésicos gasosos com um risco reprodutivo maior, até mesmo de perda gestacional. E outras profissões também. Tá? Existem, como a gente falou, de controle do sono, controle do estresse. Tem estudos mostrando que aeromoças, talvez por viagens muito longas, né, a questão de fuso horário, principalmente aquelas de viagens internacionais, elas têm também um risco maior de ter problemas reprodutivos. Mulheres que trabalham em salões de beleza, cabeleireiras, por manipulação de muitos produtos químicos. Então, existe também esse componente da parte ocupacional. O que a gente tem a oportunidade de conversar, e aproveita até a oportunidade também que você está aqui para a gente esclarecer, a questão do planejamento reprodutivo com o congelamento dos óvulos tem que ser muito bem conversado com o casal, com a mulher. Às vezes a mulher ainda não tem um parceiro e ela quer fazer essa preservação da fertilidade, mas ela tem que entender o momento ideal para fazer a preservação. Às vezes a gente atende mulheres que chegam aos 40 anos querendo fazer o congelamento de óvulos. Não é que é proibido, não é que é impossível, mas você congelar óvulos aos 40 anos, ela vai conseguir congelar uma quantidade menor de óvulos por cada procedimento, e esses óvulos já têm uma qualidade diminuída. Então, mais adiante, quando ela for querer engravidar com esses óvulos congelados aos 40 anos, ela já vai ter mais dificuldade. Não tem como ter uma garantia. Sim. Então, o percentual de sucesso desse congelamento vai ser bem menor. Então, muitas vezes a gente orienta que esse planejamento seja feito antes dos 35 anos. Tá? Ali, a gente sabe que antes dos 30 anos é muito cedo, porque às vezes a paciente ainda não tem ali vamos dizer assim, o seu plano de vida bem traçado, né? Acabou de terminar a residência, né? Já está pensando em casar, e aí às vezes os projetos não estão encaixados, mas a gente observa que depois dos 30 anos, finalizado a residência, começa a surgir os projetos, e muitas vezes elas querem adiar a maternidade para conseguir finalizar aqueles projetos que elas têm. Então, essa idade é justamente a idade que talvez seja o melhor momento para o congelamento dos óvulos, ali entre 30 e 35 anos, pensando em todos os aspectos. Tá?
Certo. E o congelamento de ovos tem muita questão do congelamento por indicação médica, que aí seria no caso daquelas pacientes com diagnóstico de câncer, né? A gente está no Outubro Rosa, tá? E aí vale a pena a gente só dar esse detalhe que o congelamento surgiu principalmente para esse grupo de mulheres e depois passou a ter o congelamento social. Perfeito. Né? E a melhor fase, assim, para utilizar... Melhor fase não, mas até quando eu posso utilizar esses ovos congelados, digamos? Se você tiver... E aí, a chance de dar certo no final, assim, e o dar certo quando a gente fala é ter a sua família em casa. Não, eu quero ter um filho, eu quero ter 2 filhos. Aí essa conversa precisa ter com o especialista em reprodução para saber quantos óvulos você precisa ter congelado. Então, existe um número em torno de 15 a 20 óvulos, quando congelados nesse período, antes dos 35 anos, os trabalhos mostram que tem um percentual em torno de 90 a 95% de chance dessa mulher ter um bebê em casa. Tá? Então, assim, a estratégia, tentar congelar entre 30 e 35 anos e, se possível, pelo menos em torno de 15 a 20 óvulos. Certo. Porque isso vai lhe garantir em torno de 90% de ter o seu bebê em casa. Eu queria ter uma família muito numerosa, ter 3 filhos. Aí a gente tem que recalcular essa quantidade de óvulos. Tá? E aí eu queria saber agora um pouco mais, a gente está caminhando para o fim, eu queria ouvir de você sobre os seus projetos. Né? Eu soube que tem um projeto em andamento, vai ter um lançamento desse seu projeto. Tá? Queria que você me falasse um pouco sobre esses seus novos desafios. Perfeito, pronto. Assim, como eu estava achando pouca coisa, né, que eu já fazia, e aí eu lancei agora recentemente uma marca, que o nome é Melt, e o nosso primeiro produto foi um doce de leite saudável, sem açúcar, sem lactose, com TCM, que são os triglicerídeos de cadeia média. E aí a gente vai ter o lançamento oficial agora no dia 26 de outubro. Estamos na pré-venda, a pré-venda está sendo um sucesso, graças a Deus. E temos também pretensão de lançar outros produtos, todos nessa linha wellness, para mulheres. É uma marca muito feminina, mas que também engloba os homens, porque sempre tem, né, o homem ali perto da mulher. Mas ela surgiu exatamente de uma paixão por doces e por vida saudável. Então, não vai não vai ficar só em doces, mas o primeiro produto tinha que ser um doce, por conta disso. Tá. Eu provei, o Melt realmente é muito bom. Às vezes, quando a gente não é assim tão profundo na vida fitness, você tem, de longe, muitas vezes você fala, como você falou, do gosto dos produtos, né? Aí você pega um doce de leite que como é que pode? A gente casar um doce de leite com uma vida fitness, né? E o doce de leite, assim, não tem diferença nenhuma para um outro doce de leite, normal, vamos dizer, né? não com fitness, açúcar, né? com açúcar. Tá? Então, tá de parabéns. Não sei se você pode dar algum spoiler do quais são os outros produtos que estão por vir, além do doce de leite, e se é sempre nessa pegada da parte fitness. Vamos ter também produtos na parte de beleza, né? Não vou dar muitos spoilers, mas o próximo provavelmente vai ser aí na parte de beleza feminina. E aí, vamos deixar o suspense no ar, né? Mas depois eu vou soltar mais spoilers. Tá. A composição do Melt, que você falou, assim, em termos de caloria, né? Para as pessoas que queiram conhecer um pouco mais. Pronto. O doce, ele é um doce sem açúcar, sem lactose, né? Então, como ele é feito sem lactose, ele é feito com leite integral sem lactose. Não existe no mercado o leite desnatado sem lactose. Por conta disso, as calorias dele, ele tem a quantidade normal de calorias dos doces do mercado, que é ali 60, mais ou menos. E a nossa tabela é totalmente real. A gente fez questão de botar cada coisinha lá para não ter enganação, não ser esse produto enganoso. Então, tem 60 calorias em 20 gramas. E é um doce que dá para encaixar totalmente na dieta. Tem o TCM também, que é uma gordura boa, digamos assim, que é usada como pré-treino. Então, ele é uma energia rápida. É usada tanto no músculo quanto no cérebro. E a gente quis colocar o TCM como um diferencial mesmo dos outros doces do mercado.
Então, não causa desconforto, tem toda essa vantagem e pode ser usado em intolerantes à lactose. Então, já pode ser utilizado ali como um pré-treino. Então, né? Também. Tá. Exatamente. Lívia, você tem mais alguma coisa que queira falar, que queira comentar com a gente em relação a esse seu estilo de vida, em relação aos projetos? Eu acho que só, assim, dar uma dica mesmo para quem está assistindo, principalmente mulheres que estão nessa fase aí de tentar engravidar, né, tentar gestar, que é algo que eu tenho certeza que vai ser muito benéfico, é a mudança do estilo de vida, é ter esse incentivo a mais, que é a maternidade, né, e começar antes, porque eu tenho certeza que depois vai ficar mais difícil, mas é algo que muda a nossa vida para melhor em relação ao estresse, em relação à aparência física também, à autoestima. Então, é algo que chega aí para somar. Eu sei que no começo é difícil, mas com o tempo se torna algo essencial. Assim, sempre quando a gente atende um casal, a gente fala que, vamos dizer assim, no checkpoint, né, o checklist do início da jornada desse casal, a atividade física tem que fazer parte. Muitos casais, às vezes, chegam um pouco resistentes em aceitar que a dieta é algo que pode modificar o seu prognóstico em relação a tratamento. Muitos casais acham, eu estou indo para uma fertilização in vitro, vai resolver tudo. Mas para a gente ter um bom resultado da fertilização in vitro, você precisa ter uma boa qualidade do óvulo, você precisa ter uma boa qualidade do espermatozoide. Mesmo que ele esteja ali numa baixa produção, o que a gente consegue melhorar através ou de suplementações, ou da atividade física ou da dieta, isso já vai impactar nos resultados de uma fertilização in vitro. E é algo que eu digo que o casal é algo que a gente pode modificar. Infelizmente, algumas pacientes têm uma baixa reserva ovariana por algum outro motivo qualquer, ou o homem tem uma produção ali já reduzida e que a gente não consegue identificar a causa, mas a atividade física e a dieta, o controle do estresse, do sono, são intervenções que a gente consegue fazer. É algo modificável, diferente de outras que, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer. Tá? Então, vale a pena. A gente tem na equipe da gente nutricionista, tem psicóloga para ajudar nesse controle do estresse, e todos os casais são orientados nesse sentido. Ai, que legal. Muito. E eu queria parabenizar também, doutor, assim, pelo projeto do podcast, pela clínica, né? Porque eu sei que é uma clínica aí que está no mercado há muito tempo. Inclusive, falando como aluna e que conhece há muito tempo, eu sempre admirei muito a Conceptos, o senhor, todos os profissionais daqui. Então, queria agradecer também pelo convite de estar aqui. Está sendo realmente uma honra. Muito, muito obrigada. Tá, a gente que agradece a sua presença. Bom, pessoal, a gente encerra o nosso episódio aqui com a doutora Lívia e a gente espera que vocês tenham curtido e compreendido a importância do estilo de vida nos resultados reprodutivos. Uma rotina de atividade física, uma boa dieta, o controle do estresse, uma boa qualidade de sono, isso vai impactar de forma muito positiva nos resultados de um tratamento da fertilização in vitro, por exemplo. E, além disso, também nos resultados gestacionais, durante o pré-natal e futuramente na saúde do seu filho. A gente encerra aqui convidando vocês a assistir os nossos outros episódios, a seguir nas mídias sociais, a seguir a Lívia na mídia social dela, a provar do Melt, provar e se encantar do Melt. Obrigado a todos, até logo, pessoal.